O senhor Manico sai na CNE, sai sem legado nenhum, sai sem história positiva, sai sem moral, porque foi muito contestado. O povo nesse momento está a costas com a UNITA. Porque veja, a UNITA nesse momento, assim. se você analisar bem como jornalista, vais conseguir compreender que na UNITA hoje está a imperar uma ditadura. É assim. O governo angolano desfez-se nesta semana do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Manico, e avança com Júlia Ferreira para liderar a CNE. Dr. Mabanza Kambaka, a UNITA tem se debatido bastante com o afastamento do presidente da CNA, Dr. Manico. Como é que olham para este afastamento? Deve-se à pressão da oposição angolana ou é uma estratégia do seu partido? Nem uma coisa nem a outra. Porque a verdade, o que acontece é que o contexto requer que hajam alterações nas direções das instituições. E penso que não existe nenhum mal quando existem essas alterações, porque afinal de contas isto é normal num país democrático e de direito. Portanto, o presidente da CNE não significa que deve durar para todo o sempre. Aliás, as instituições democráticas, como é a nossa, não é? Estando a vigorar num país democrático e de direito, implicam necessariamente determinadas alterações das suas direções. Mesmo que isto não signifique necessariamente alternância, porque a questão da alternância é um outro conceito politicamente aplicável, mas aqui nas alterações das direções das instituições faz-se necessário para, no entanto, haver novas visões, para que hajam novas ideias, para que hajam agir de diferentes formas. Penso que não vejo aqui alguma dificuldade de interpretarmos ou de analisarmos, e aqui chegamos facilmente a compreendermos que é muito normal que haja alguma alteração, no sentido em que em 2022 tivemos o grande Manico, não é, na frente da CNE, que, portanto, conseguiu corresponder com as expectativas daquele órgão. Penso que o caríssimo jornalista pode se lembrar que nós em África, por regra, os países depois das eleições enveredam sempre em conflitos pós-eleitorais. E nos últimos 5 anos, por haver pessoas como o mais velho Manico nas direções de instituições como a CNE, esta realidade tem vindo a ser diferente. Temos verificado, não é, de certa forma, situações em que depois das eleições não há situações de convulsões, porque a CNE tem feito o seu trabalho de forma exemplar, de forma muito rigorosa, tanto é que, não sei se conseguiu acompanhar bem o nosso processo eleitoral de 2022, as próprias forças políticas que participaram do pleito eleitoral, no caso, os perdedores que hoje são oposição, reconheceram de facto, de forma veemente, que o MPLA terá ganho as eleições. E a CNE, por isso, tem feito o seu bom trabalho. Ora, só com pessoas com uma capacidade e uma idoneidade como é o camarada Manico, devem, portanto, ter esta percepção, esta visão de nova realidade dos países. E penso que foi que ajudou grandemente o processo eleitoral em 2022
E hoje temos um país, desde 2002, com uma paz efetiva e duradoura. E penso que os pleitos eleitorais devem ser acompanhados por pessoas, por juízes idôneos, não é? E penso que ele é uma destas pessoas, é um destes juízes. Apesar de que a sua saída, a mim parece-me ser uma saída prematura, não é? A mim, portanto, não seria mal se pudesse acompanhar mais um pleito eleitoral, mas pronto, também preciso compreender, na qualidade de um cidadão que compreende, que interpreta e analisa os factos sociais, que é muito normal que haja este concurso em que ele terá sido aprovado para o Supremo e aqui então haver como que uma alteração, não é? Destas duas medidas. Penso que doutor, é normal. Volto já assim novamente. Doutor Laurindo Mande, como é que olham para a saída de Manuel Pereira da Silva Manico, da CNE? Deve-se à pressão feita pelo seu partido, uma vez que a UNITA sempre debateu-se com o afastamento de Manuel Pereira Manico? Bom, primeiro dizer que quer a UNITA, quer as pessoas não ligadas à UNITA, estou aqui a falar de organizações da sociedade civil e cidadãos em si, sempre estiveram contra a permanência do Sr. Manico na Comissão Nacional Eleitoral, CNE. Sempre tivemos contra. O que significa dizer, nós tivemos eleições não exemplares em 2022, nós tivemos eleições não transparentes, não justas e sem lisura, sobretudo. E aquelas eleições foram praticamente, lideradas, conduzidas pelo Sr. Manico. O que significa dizer, isso manchou a imagem do Sr. Manico, certamente, e que do ponto de vista moral o Sr. Manico não estava preparado e nem está preparado para continuar na própria CNE. E nós sempre dissemos aqui na TV Hora H de que o Sr. Manico não tinha autoridade moral, nem tampouco cívica, para continuar na presidência da CNE. Dito feito, hoje o Manico saiu. Tanto, eu penso que saiu, foi para o Tribunal Supremo, tendo em conta algumas estratégias e artimanhas que o próprio regime está a fazer. Porque sabemos que talvez o Manico poderá substituir o Joel Leonardo, que já vamos falar lá para frente. Bom, eu penso que o Dr. Manico não deixa nenhum legado positivo no seu consulado na CNE. Foram fracatruas feitas no seu tempo, falta de transparência, não reconheceu, sobretudo, algumas organizações como sendo observadoras. Estamos a falar aqui do MUDEI. Significa dizer, foi um desastre as eleições de 2022. Agora, vem a senhora Júlia Ferreira, é isso, né? Sabemos quem ela foi. Foi a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral. Eu me lembro, em 2017, é mais conhecida pela senhora da água, né? A senhora das águas. Por que a senhora das águas? Sabemos que as eleições de 2007, e que as quais quem ditou os resultados foi a senhora Júlia Ferreira, que atual, nesse caso, vai ser a presidente da CNE. Foi ela que deu aqueles resultados falsos, resultados fraudulentos, sobretudo. Veja no tempo da senhora Júlia Ferreira, enquanto porta-voz da CNE. Nós tivemos, na base de dados, segundo eles, 8 mil eleitores. Ou seja, nas eleições de 2017, no qual a senhora Júlia Ferreira foi porta-voz, na base de dados que o MAT fez chegar junto à CNE, eram 8 mil eleitores. E a CNE imprimiu 12 mil boletins de voto. Quer dizer, foi uma fraude eleitoral muito estrondosa no tempo da senhora Júlia Ferreira, em 2012. Porque tínhamos 8 mil pessoas que iam votar, mas imprimiram 12 mil. Significa, aqui há mais de 4 mil votos a mais. Este é um dado. Outro dado, houve a questão de dispersão de eleitores no tempo da senhora Júlia Ferreira. Ou seja, o Laurindo, que vive no Bié, o nome saiu no Congo. O Daniel, que vive no município, por exemplo, Kazenga, o nome foi saindo na Manhanga. Dispersão de eleitores. É no tempo da senhora Júlia Ferreira. No tempo dela também, houve mortos na lista, nos cadernos eleitorais. Vimos as listas de pessoas que já morreram e que votaram em 2017 no tempo da senhora Júlia Ferreira. Significa dizer, estão a meter alguém, não é verdade, que já fez fracatruas em 2017. É um mundo onde ditado que se diz que Chombo Hayangulo, Ananda Ongoliteba, que significa
o porco é igual ao javali. A diferença, não é verdade, é a forma da caminhada. Significa dizer que a CNE, com a subida da senhora Júlia Ferreira à presidência, vai continuar a ser uma organização, uma instituição não credível. Vai continuar a ser uma instituição fraudulenta, sobretudo, e não transparente em questões eleitorais. Portanto, não se vê nada. Piorou-se para mim, vai lá o manico do que a senhora Júlia Ferreira, que foi um desastre no tempo dela, enquanto porta-voz. E o resultado que ela ditou em 2017, para quem se lembra, foi bebendo água, muitos copos com água, porque não acreditava no que ela estava a dizer. Portanto, eu penso que, de forma introdutória, é exatamente isso. Não trará melhorias nenhumas e vai piorar ainda mais com os processos eleitorais. Muito obrigado, Dr. Laurindo Manda. Ainda olhando para estas duas figuras, Dr. Manico e agora a doutora Júlia, como é que olha? Houve melhoria ou não houve? No seu ponto de vista, quem devia substituir Manuel Pereira da Silva Manico? Primeiro, não houve melhorias, piorou mais, porque eu trouxe aqui a diferença em termos de eleições. Em 2017, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não era o senhor Manico. Quem deveria substituir? Quem pode ou deveria substituir? Há muita gente que podia, mas eu sou defensor não de uma pessoa indicada, que deve ser fulano. Não. Eu defendo que devia ser alguém, não é verdade, que não tem nenhuma ligação com um partido político. É o que eu defendo. Eu já defendi isso numa rádio. Que tal optarmos, por exemplo, por um padre, por um bispo? Apesar de que Moçambique teve uma experiência menos boa, de que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique é um bispo, mas só que o bispo de Moçambique fez fracatruas, no meu ponto de vista, a CNE não devia estar ligada intrinsecamente a partidos políticos. Os comissários na CNE teriam jornalistas, teriam entidades tradicionais, teríamos entidades religiosas, teríamos muita gente. E a figura do presidente da CNE devia ser, do meu ponto de vista, não alguém ligado, não é verdade, a um partido político. Porque nós temos visto de que a senhora Júlia Ferreira, quando cessou as funções enquanto porta-voz da CNE, o que o executivo fez? O governo sustentado pelo MPLA, indicou-na, não é verdade, como presidente do tribunal. Penso que seja o Tribunal Constitucional, uma coisa assim. Significa dizer, é uma pessoa já ligada ao regime, assim como o senhor Manico. Não tenho uma pessoa a indicar, assim, eu Daniel, não. Seria uma pessoa estereotípica, mas que não esteja ligada a nenhum partido político para trazer lisura, porque quando o presidente da CNE está mais pelo A ou pelo B, quer dizer, acaba por beneficiar-se, e essa gente, em vez de serem árbitros somente, também são jogadores. Portanto, trouxeram uma CNE que entra no campo para apitar, também entra no campo para jogar. Portanto, não houve melhorias nenhuma com a chegada à presidência da CNE da senhora Júlia Ferreira. Houve pior, no tempo dela, eu disse aqui, violaram um número drástico. Até os motos votaram, em vez de imprimir 8 mil boletins de votos, que é o número de eleitores, imprimiram 12. Portanto, eu penso que houve uma decisão pior e que, de um lado, tende a beneficiar o atual partido no poder, que é o MPLA. Muito obrigado. Dr. Mabanza Kambaka é da mesma opinião com o Dr. Laurindo Manda, quando diz que a substituição do presidente Manico na CNE é a mesma coisa, mantê-lo melhor, neste caso atual, possivelmente, não é? A presidente indicada para substituir Manico é a mesma coisa ou pior que Manico? Caríssimo jornalista, primeiro é que o meu colega de painel, o Dr. Laurindo Mande, é da UNITA. A UNITA é um partido perdedor nas eleições de 2022 e faz parte da oposição neste momento. Apesar de ser maior partido na oposição, esta qualidade que já não terá a partir de 2027, não tem os seus membros, e aqui o meu colega é um destes, não tem tido uma visão compenetrante com a verdade dos factos. Primeiro porque eu penso que sempre que eles se pronunciam sobre temas como estes, eles revelam, de certa forma, algum desconhecimento sobre aquilo que se pode considerar como sendo o certo e o normal. Porque, veja,
Como é que aqui o meu colega, não sei se de facto vem representar mesmo o seu partido, não é o meu caso, porque eu faço as minhas opiniões de forma particular, apesar de ser militante do MPLA, mas dá para ver que se de facto está aqui a representar aquele partido, estará aqui a cometer um determinado erro insuportável. E eu explico o porquê. Doutor, não, é só para te repudiar. Eu não sou representante da UNITA na TVH, tá bem? Eu sou membro da UNITA, estou aqui enquanto analista. Mas pertencendo à UNITA, claramente eu não vou aceitar que o doutor minta. O MPLA não ganhou as eleições de 2022. Vocês nem marcharam para festejar a tal suposta vitória. Quem festejou? Entra nos táxis agora. Quem é que diz que o MPLA ganhou? A forma desastrosa como vocês estão desacreditados não corresponde com a verdade. Vocês ganharam as eleições de 2022. O Manico vos ajudou a manter o poder. Eu estou dizer. Doutor Manico, não sou Manico, eu sou Continuando. Isso significa que o caríssimo jornalista não pode esperar uma outra informação, um outro argumento, um outro fundamento da boca do meu colega, que eu até tenho uma estima por ele, porque é um jovem que está de facto a querer inverter o quadro da história, mas de uma forma necessariamente errada. Mas pronto, é um jovem, é normal que assim ocorra. Mas quanto à questão que faz, é que tudo isto que o meu colega acabou por dizer portanto, tem que ver com um conjunto de fundamentos sem fundamentos para o pleonasmo. Um conjunto de informações sem fundamentos, por quê? Porque nós temos que primeiro respeitarmos as instituições públicas. E a CNE é uma destas instituições públicas. Isso significa que uma instituição vocacionada, que trabalha de forma independente, cumpre os princípios da imparcialidade, o princípio do interesse público, o princípio da legalidade, não pode ser beliscada por simples argumentos do meu colega. Portanto, ninguém pode levar a sério os argumentos do meu colega. Veja que tanto o ilustre Manico, carinhosamente nosso Manico, assim também como quem vier a ser o presidente da CNE no futuro, portanto, são pessoas, não diria até escolhidas, mas são pessoas que são como que colocadas aí na nossa CNE, de todo, quando digo nossa CNE, estou a falar, portanto, no sentido geral, todos nós os angolanos, são pessoas competentes, são pessoas rigorosas, são pessoas idôneas, são pessoas que, portanto, não se deve colocar dúvida da sua visibilidade e responsabilidade. O doutor já me pediu um ponto de ordem. O ponto de ordem não se pede várias vezes. Depois vai dizer que eu estou a falar muito. Um ponto de ordem. Espero que não diga que eu estou a falar muito, porque o doutor está sempre a me interromper. Um momento só. Mas é a sua opinião, doutor. Sim, não é só minha opinião. Você quer que eu também seja da sua angolanos? Qual é o legado? Primeiro, qual é o legado que o senhor Manico deixa? Este é o grande problema. Não tem legado nenhum positivo. Foi um desastre. Este é o grande problema. O doutor sempre quer colocar, palavras na boca do povo. E vou lhe dizer uma coisa: o povo nesse momento está a costas com a UNITA. Porque veja, a UNITA nesse momento, se você analisar bem como jornalista, vais conseguir compreender que na UNITA hoje está a imperar uma ditadura. Já ninguém tem direito à palavra. Portanto, vamos ter calma, doutor. Vamos no hospital levar o doutor Mabanza para fazer Pode até ser. Doutor o povo está de costas viradas com o MPLA. Doutor Mabanza, estamos a fugir do tema. Doutor Laurindo Manda, estamos a fugir do tema. Ele vai dizer que eu estou a falar muito, porque ele está a me cortar sempre. Ok, faz favor. Doutor Mabanza, como dizia,
estava a fazer alguma comparação entre o Dr. Manico e a doutora Júlia Pereira. No seu ponto de vista, é a pessoa certa para assumir a CNE? Não, para mim, e no concurso que ocorreu, entraram muitos juristas bem renomados e competentes. Penso que tanto a doutora Júlia Ferreira quanto outros, qualquer que seja destes juristas, eu penso que estão capazes. Estão capazes porque eu conheço e conheço a competência de muitos deles. Alguns deles foram meus professores na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto enquanto estudante de Direito, e penso que são juristas mesmo capazes de poderem dirigir aquele grande tribunal que é o Supremo. E penso que aqui, vou aqui reiterar o que disse, tanto a doutora Júlia Ferreira quanto outros juristas que estão aí dispostos para estarem a exercer este cargo de presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, bem como do juiz-presidente do Tribunal Supremo, estão totalmente capacitados. Agora, uma coisa que não podemos confundir é que os pleitos eleitorais ocorrem porque existe um Estado democrático de direito. E as pessoas que nós colocamos na frente para dirigirem estes processos, e no caso concreto e particular, a CNE, as pessoas que ali estão, eles como que juram bandeira, falar a verdade e só a verdade, fazer a justiça e só a justiça. Portanto, não estamos aqui a querer, com os argumentos do meu colega, colocar em causa uma instituição tão importante mesmo até para o partido dele, que aspira a ser poder, estás a entender? O MPLA aspira a continuar o poder e o seu partido, no caso que representa, aspira a chegar ao poder. Como é que um partido que aspira a chegar ao poder, os seus membros portanto, argumentam contra uma instituição como é a CNE. E veja aqui o que acontece. Tudo o que o meu colega aqui diz é contrário ao que a direção do partido dele diz. E porque, veja, em 2022... Calma, doutor. Eu mostro, tá bem, eu vou provar. Deixa que eu provo, então. Tá bem, aguarde que eu vou provar. A sempre foi firme. Doutor, aguarde que eu provo. Olha, pronto. Vou já terminar. Veja o que aconteceu em 2022. O presidente do Partido UNITA, ACJ, como carinhosamente os seus membros lhe chamam, reconheceu de tim por tintim que o MPLA venceu as eleições e que nunca tinha falado de fraude. Quando os jornalistas lhe perguntaram se de facto houve fraude, ele disse de forma viva que nunca se tinha pronunciado acerca de ter havido fraude. E, portanto, estava preparado o partido dele para os deputados tomarem assento parlamentar. Ok? E porque foi nesta véspera. Não sei se o jornalista se lembra. Penso que qualquer internauta que está a me ouvir e ver sabe do que eu estou aqui a dizer e não estou a mentir. Então, agora veio o Dr. Mandi, o meu colega do painel aqui na televisão TV Hora H, dizer que houve fraude. Onde é que buscou esse argumento? Por isso que eu estou a dizer que o que ele está aqui a dizer é contrário ao que a direção do partido dele diz. O presidente disse... Está a perceber? Então, se o presidente admite que o seu partido perdeu, o MPLA venceu, e não houve fraude, e aqui o militante da UNITA vem dizer que houve, você acha que não está contra a direção? Não. Está contra a direção. Está bem, o presidente disse que nunca falou de fraude. Disse isso. Eu não disse que o presidente não disse isso. Disse isso, está bem. O presidente que disse isso. Okay. Mas eu estou a dizer o seguinte. As eleições de 2022 não foram justas, não foram transparentes, nem tampouco credíveis, e o MPLA não ganhou as eleições. Eu estou a dizer que as eleições de 2022 não foram justas, não foram credíveis, nem transparentes. Tá bem. Você lê. O presidente disse que nosso partido você lê. Não, você está a demonstrar isso. Você está a demonstrar isso. Ele disse aquilo, está bem. Doutor Lariman, as suas declarações não acham que contradizem o posicionamento do doutor, ou melhor, do engenheiro
Adalberto da Costa Júnior. Não contradizem. Em nenhuma circunstância. O presidente disse que o MPLA ganhou as eleições. Em nenhuma circunstância. O que o presidente disse, eu vi, foi numa entrevista a quando da tomada de posse dos deputados da Assembleia Nacional. O presidente disse que nunca falou de fraude, mas sim de irregularidades. Eu disse, tá bem, o presidente disse aquilo. Mas o Laurindo está a dizer que as eleições de 2022, primeiro, não foram justas, não foram transparentes, não é verdade? E nem tampouco com lisura. Houve fraude eleitoral. Pergunta nos cidadãos. A minha consciência, estou a dizer, na minha consciência, está bem. Você ainda não respondeu a pergunta. Eu já respondi, não respondi. Eu disse o presidente. Ele perguntou, você acha que não há contradição? Não há contradição nenhuma, porque o presidente nunca disse em nenhuma circunstância de que o MPLA ganhou as eleições. Todo mundo sabe de que o MPLA não ganhou as eleições. O que houve aqui é imposição. Vocês, quando estavam naquela fase de publicação de resultados, colocaram polícia na rua, colocaram tanques na rua, é o que fizeram. Vai dizer o quê? É o que fizeram. Vai dizer você o não quê? ganhou as eleições. Que a vitória... Para terminar esse assunto. Quando alguém ganha as eleições, festeja. Em que parte da Angola o MPLA festejou a vitória, a suposta vitória de 2022? Nenhuma. É aí eu estou a dizer. Não cai na minha consciência, o Laurindo está a assumir. As eleições de 2022, o Laurindo está a dizer, não foram justas, não foram livres e não foram transparentes. O Laurindo está a dizer isso. Eu vou dizer só um ponto. O presidente João Lourenço, sim. desde a sua tomada de posse na sua primeira no seu primeiro mandato, portanto, não sei se você consegue perceber, ele não defende muito a questão de esbanjar algum valor que até pode servir para o partido, para outros eventos importantes. Para uma simples vitória que nós sabemos que até a própria CNE... Não, perceba. Festejar, não tá bem, mas nós festejamos, doutor. Aonde? Nós festejamos. Aonde? Nós temos que lhe avisar. Perceba. Nós festejamos. Agora, se o meu colega não viu... Não vi. Agora, é isso que eu quero explicar. Nós festejamos. Só que, perceba, nós festejamos. Agora, se você... Mostra. Calma. Doutor Mabanza e doutor Laurindo Mande. Doutor Laurindo Mande e doutor Mabanza. Coloco a questão ao doutor Mabanza. Uma vez que a UNITA, ou melhor, que balanço faz de Manuel Pereira da Silva Manico, doutor Mabanza, durante o seu mandato? É uma apreciação positiva que faço. É uma apreciação positiva que faço porque, inclusive, até já disse isso ao início. Tem sido um presidente de grande gabarito quando se trata de vistoriar e acompanhar processos eleitorais. E penso que o processo eleitoral de 2022 mostrou que o presidente Manuel Pereira da Silva tem competência para tal, porque é um juiz de grande nível e, portanto, dirigiu a CNE sem filtros, okay? De modo a que todo mundo percebeu que a CNE em Angola fez um bom trabalho. E, aliás, não é em vão que os próprios dirigentes e líderes dos partidos políticos da oposição, depois das eleições de 2022, saíram nas ruas e disseram que não havia não havia fraude, ok? Não havia espaço para se falar de questões de fraude. Por quê? Porque a CNE foi implacável, foi uma instituição que impôs não é, a sua forma veemente de tratar com lisura, com transparência, com grande capacidade as questões ligadas ao processo eleitoral. E penso que por isto, aliás, eu penso que o mais velho Manuel Pereira da Silva é uma pessoa, não sei se você consegue perceber, que não se coloca em problemas, ok? Já ouviu alguma suspeição sobre um determinado juiz, mas você já ouviu alguma suspeição sobre Manico? Não, nunca ouviste isso. Por quê? Porque é uma pessoa serena, é uma pessoa que está no seu cantinho e, portanto, não tem problemas com ninguém. E é disto que nós devemos reparar como um exemplo
vivo de que ele é uma pessoa que, de certa forma, de muitas formas ajudou o nosso país a concretizar e a efetivar o processo democrático de direito que se vai efetivando pouco a pouco, porque veja que a verdade se diga, a nossa nação, o nosso país está a viver uma democracia nova. Portanto, é uma democracia que no fundo só tem 23 anos de idade, desde 2012. Aliás, até se formos profundamente concretizar, analisando, começou só em 2008, a quando da primeira eleição, não é? Na vigência da paz efetiva. A paz efetiva que vivemos hoje deu-se em 2002. As primeiras eleições numa fase da paz deu-se em 2008. Veja que em 2008 até 2027 são quantos anos? São muito poucos anos. Portanto, é uma democracia que vai se construindo, primeiro, segundo, depois com a aprovação da Constituição da República em 2010, e as pessoas ainda há muita gente sem cultura jurídica. Sabia que há pessoas que não sabem onde recorrer quando os seus direitos são lesados? Isto significa que ainda estamos numa fase de intronização, estamos numa fase de aculturação do sistema, do próprio sistema judicial e judiciário. Às pessoas, aos cidadãos. Por quê? Porque de dia em dia, de vez em vez, vamos vendo pessoas já com uma cultura jurídica acentuada. É o caso do Dr. Laurindo Mandi, é o caso do Mabanza, portanto, não é o caso de muitos, de todos os angolanos, é verdade. Então, precisamos cultivar este hábito, de modo a que a democracia seja viva até nas zonas recônditas do nosso país. Okay. Então, quando eu vejo os meus colegas do outro lado da oposição reclamando o porquê que há uma irregularidade ou outra nos pleitos eleitorais, então eu diria a resposta é essa. Precisamos cultivar o hábito pela cultura jurídica, que ainda todos os angolanos não temos. Ok, muito obrigado. Doutor Laurindo Mandi, tendo Júlia Ferreira na CNE, começa a desenhar-se a fraude no seu ponto de vista, ou teremos eleições de 2027 justas e transparentes? Não, eu já dei uma radiografia sobre a senhora. O processo não acredita na senhora Júlia Ferreira? Não acredito. Não acredito. Porque o que é que deve ser feito? Exatamente. Não é uma senhora nova em minha vida eleitoral. As primeiras eleições que eu votei foi em 2017, 2017, portanto no BIE. Votei no BIE, as eleições de 2017, na verdade, e a porta-voz da CNE foi a doutora Júlia Ferreira, na verdade, e as eleições de 2017 foram tamanhas eleições fraudulentas, onde nós eleitores éramos cerca de 8 milhões de eleitores, imprimiram boletins a mais, imprimiram cerca de 12 milhões de boletins. Significa, os que vão votar éramos 8 milhões, os boletins eram 12 milhões, no tempo da senhora que era porta-voz. Não era para prevenir caso estrague algum Não se previne, se não se vai estragar como? Não se previne. Foi no tempo dela, de que até os mortos votaram. O Daniel morreu, mas apareceu na base de dados, foi no tempo dela. Portanto, eu digo, na minha vida eleitoral, a doutora Júlia Ferreira não é nova, porque no primeiro ano que eu votei, que foi em 2017, ela participou das classificatórias. Portanto, o que eu tenho a dizer é, a história nos julgará pelo que fizemos, pelo que não fizemos e pelo que devíamos ter feito em prol dessa geração. Portanto, o senhor Manico sai na CNE, sai sem legado nenhum, sai sem história positiva, sai sem moral, porque foi muito contestado. Infelizmente, com a senhora Júlia Ferreira, quando vier na CNE, voltar na CNE, já esteve lá, teremos uma CNE mais pior ainda. Nós precisamos de uma CNE transparente, uma CNE justa, uma CNE que as pessoas que não fazem parte de partidos políticos venham na CNE. Eu sou defensor disso. Eu sou defensor acérrimo disso. Os comissários não devem ser só pessoas que fazem parte de partidos políticos. Os jornalistas devem estar aí.
analistas devem estar aí, médicos devem estar aí, sodas, pastores, padres, bispos devem estar na CNE para haver uma certa transparência. Senão vai continuar a ser uma CNE de partido e sabemos que a CNE, quando é de partido, o MPLA acaba por ter vantagem delas porque tem mais comissários na própria CNE.